Já iniciei a gravação aqui também. Bem, colegas, vamos dar sequência então à nossa sessão de julgamento do período da manhã do dia 5 de agosto de 2020 e vamos dar sequência pelo item 50 da pauta, de relatoria da conselheira Renata. O item 50 é da contribuinte Procave Incorporações Imobiliárias Limitada. E também há o item 51, que também é da contribuinte Procave Incorporações Limitadas. São dois itens da mesma contribuinte. Você vai começar pelo item 50, Renata? Sim, são as obrigações principais. Ok, então. Outra obrigação acessória é bem... Tranquilo. Consequência desse. Ok, então. Então, Renata, pode iniciar a leitura do relatório e do voto do item 50 da pauta. Tá tudo bem aí para vocês? Barulho? Vocês estão ouvindo alguma coisa? Ou não? Tranquilo. Para mim tá ok. Pode seguir. Então tá. Então vamos lá. Por bem descrever os fatos, até o julgamento em primeira instância, adoto o seguinte trecho do relatório do acórdão recorrido. Trata-se de lançamento de contribuições devidas pela Sociedade Empresária Procave Incorporações Imobiliárias Limitada, relativas a competências compreendidas no período de 1 de 97 a 1 de 2003. Foram lançadas contribuições sociais previdenciárias segurados empregados, contribuições sociais previdenciárias da empresa, sobre remuneração paga a segurados empregados, contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e contribuições para outras entidades em fundos, Salário de Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE. Conforme o relatório fiscal de folhas 22 e 26, o fato gerador das contribuições lançadas foi o trabalho remunerado prestado por segurados empregados no período de 1 de 1 de 97 a 31 de 3 de 2003 em 4 obras de construção civil da notificada: edifício The Sun Tower Residence, edifício Camboriú Business Center, edifício Reno e Blumenau Shopping. A apuração das bases de cálculo utilizadas de lançamento, ou seja, das remunerações pagas a segurados empregados, foi realizada de acordo com o citado no relatório, por meio de aferição indireta efetuada com base na área construída e no padrão das obras, nos termos do artigo 33, parágrafos 4º e 6º da Lei 8.202 de 91. Tal medida foi necessária, segundo o auditor fiscal notificante, porque a estruturação contábil apresentada pela notificada é deficiente, já que não registra o movimento real das remunerações pagas a segurados a seu serviço e diz respeito à Lei 6.404/76 e os princípios fundamentais da contabilidade da oportunidade e da competência. Ainda de acordo com a autoridade lançadora, as irregularidades que comprovam a deficiência da contabilidade da notificada encontram-se descrito no relatório da auto de infração da EBICAD final 325 de 2007, o final 325-7, lavrado na mesma ação fiscal que originou o presente lançamento, que é o outro relativo ao outro processo que a gente vai tratar na sequência. Foram abatidas das bases de cálculo aferidas as seguintes remunerações: salário de contribuição constante na folha de pagamento dos segurados empregados da própria construtora que labutaram na obra. Labutaram, palavra bonita. As retenções de 11% sobre o valor bruto das notas fiscais de serviço de empreiteiras de mão de obra com seus respectivos recolhimentos, os quais foram devidos por 0,31% para se obter o salário de contribuição até a competência 9 de 2002, conforme a legislação. O salário de contribuição constante das GFIPs de empreiteiras a partir da competência 10 de 2002, comprovados os recolhimentos das retenções de 11% sobre o valor bruto das notas fiscais de serviços, conforme a legislação. O valor correspondente das notas fiscais de fornecimentos de concreto e argamassa preparados. Considerando a edição da súmula vinculante número 8 do Supremo Tribunal Federal, foi determinada a realização de diligência
para que a autoridade lançadora emitisse, com base no parecer PGFN-CAT número 1617 de 2008, novos aros respeitando os prazos decadenciais fixados pela citada súmula. Em resposta ao despacho de folhas 137 e 138, a autoridade lançadora apresentou a informação fiscal de folhas 139 e 148 e anexos. Devidamente estimado da diligência efetuada, a notificada apresentou a manifestação de folhas 140 a 137 a 150, reiterando as alegações e pedidos expressos na impugnação e aduzindo que, em relação ao resultado da diligência requerida pela Delegacia da Receita Federal, a impugnante não concorda com os cálculos apresentados pela autoridade lançadora. Em primeiro lugar, porque a metragem da área a regularizar dos edifícios de Sun Tower Residence e Camboriú Business Center, contida na informação fiscal e utilizada como base de cálculo do novo cálculo, está incorreta. É que, apesar de a autoridade notificante indicar os resultados de áreas de 50% e 75% nos cálculos dos edifícios de Sun Tower Residence e Camboriú Business Center, não os aplicou. Em segundo lugar, porque a informação fiscal não faz qualquer menção a quais seriam os dispositivos legais que dariam suporte aos cálculos relativos ao período decadencial, limitando assim o direito de defesa da impugnante. A regra de decadência que deveria ter sido adotada é a prevista no artigo 150, parágrafo 4º do CTE, pois os dados anexos da notificação demonstram a existência de recolhimentos de contribuições. Deve ser determinado nova diligência para que sejam refeitos os cálculos. Em segundo lugar, porque a informação fiscal não faz qualquer menção a quais seriam os dispositivos. Não, aqui eu já, essa parte eu já falei, tem que apagar, porque está repetido, perdão. O lançamento foi julgado procedente em parte pela DRJ de Florianópolis, conforme ementa abaixo transcrito. Do lançamento. Peraí, decisão abaixo transcrito. Notificada essa decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual reitera as alegações constantes de sua impugnação. Não houve contra-razões, é o relatório. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, pelo que dele conheço. Trata de notificação fiscal de lançamento de contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à parte segurado da empresa, financiamento de benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais sobrados, SAT, e destinadas a outras entidades e fundos, cujo fato gerador é o trabalho remunerado prestado por segurados empregados no período de 1 de 1 de 97 a 31 de 1 de 2003 em 4 obras de construção civil de responsabilidade do contribuinte, que são esse edifício de Sun Tower Residence, edifício Camboriú Business Center, edifício Terem e Blumenau Shopping, apurados por aferição indireta, de acordo com o artigo 33, parágrafo 6º da Lei 8.202 de 91, com base no aviso para regularização de obras. Conforme relata a autoridade fiscal, no exame de auditoria da contabilidade da empresa, constatamos que formalidades legais intrínsecas na sua explicação contábil apresenta desobediência aos preceitos da Lei 8.6.404 de 76 e na observância aos princípios e convenções contábeis geralmente aceitos e de normas brasileiras de contabilidade editadas, dentre os quais destacamos o da oportunidade, refere-se simultaneamente à tempestividade e à integridade do registro do patrimônio e das suas mutações, determinando que este seja feito de imediato com a execução, com a extensão correta. A integridade diz respeito à necessidade das variações serem reconhecidas na sua totalidade, isto é, sem qualquer falta ou excesso. Já a efetividade obriga a que as variações sejam registradas no momento em que ocorrer, pois sem o registro no momento da ocorrência, ficarão incompletos os registros sobre o patrimônio até aquele momento, e em decorrência insuficientes quaisquer demonstrações ou relatos e falseadas as conclusões e diagnósticos. A empresa, ao deixar de registrar mão de obra no momento em que essas ocorreram, deixou de atender a este princípio.
Outro princípio não observado foi o da competência, onde custos, despesas e receitas devem ser incluídos na apuração do resultado do período em que ocorreram e que determina quando as alterações no ativo e no passivo resultam em aumento ou diminuição do patrimônio líquido, estabelecendo diretrizes para a classificação das mutações patrimoniais resultantes da observância do princípio da oportunidade. A empresa, ao deixar de contabilizar custos de despesas de determinada competência em outra, deixou de atender a este princípio. Em face de a contabilidade da empresa não refletir sua real situação econômica e financeira, comissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias, principalmente mão de obra, cabe à fiscalização efetivar o lançamento por habilitamento, tudo de acordo com a Lei 8.212 de 91. Apresentada a impugnação, considerando a edição do enunciado de súmula vinculante número 8 pelo STF, foi determinada a realização de diligência pela DRJ para que a autoridade lançadora emitisse, com base no parecer PGFN Caixa 1617 de 2008, novos aros, respeitando os prazos decadenciais fixados no citado enunciado. Em resposta à diligência, a autoridade lançadora apresentou a informação fiscal de folha 158 a 163. O lançamento foi julgado procedente, em parte, pela DRJ, exonerando do crédito o montante de R$ 921.972,53 e mantendo o restante da exigência, que totaliza R$ 56.592,34, conforme demonstrado no discriminativo analítico de débito retificado que está a folha 173 e 74. No que diz respeito ao procedimento de aferição indireta, o entendimento da autoridade lançadora foi ratificado pelo julgador de primeira instância. Passemos à análise das alegações do recorrente. Nulidade do acórdão recorrido. Em seu recurso voluntário, o recorrente alega a nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do seu direito de defesa, porque o julgador APO não teria analisado argumentos trazidos em sua NFL, em sua impugnação, suficientes por si sós para afastar as exigências constantes da presente NFLD. Afirma que o julgador não se manifestou sobre o caráter excepcional da aferição direta, a falta de comprovação da ocorrência de fatos geradores das supostas irregularidades contábeis apontadas, o desprezo pelo fisco do princípio da verdade material e a insignificância dos valores apontados como irregulares, comparados ao volume de negócios mantidos pela empresa para desconsiderar a sua contabilidade. Todos argumentos constantes de sua impugnação que afirma não terem sido enfrentados pelo julgador de primeira instância. Entendemos que não tem razão recorrente. Com efeito, conforme se constata do trecho do acórdão recorrido abaixo do produzido, ao tratar do arbitramento, o julgador APO enfrentou todas as questões acima apontadas pelo recorrente no item 4 do acórdão. E no item 4 do arbitramento, ele fala: o lançamento é procedimento administrativo pelo qual a autoridade fiscal constitui o crédito tributário, verificando a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinando a matéria tributável, calculando o montante do tributo devido, identificando o sujeito passivo e, sendo o caso, propondo a aplicação da penalidade cabível. Ordinariamente, o lançamento deve ser feito com base na escrituração contábil e demais documentos fiscais fornecidos pelo próprio sujeito passivo, ou porque, habitualmente, as autoridades fiscais deparam-se com sujeitos passivos que não só deixam de recolher tributos devidos, mas também não cumprem obrigações acessórias ou as fazem de modo errôneo ou incompleto. Nesses casos, a legislação tributária prevê, com base na regra elementar do direito, que a ninguém é lícito tirar vantagem da própria ilicitude a utilização do arbitramento do lançamento fiscal, no lançamento fiscal. Tal técnica visa garantir a constituição do crédito tributário, impedindo que o sujeito passivo seja beneficiado pelo cumprimento ou realização deficiente de obrigações acessórias. No presente caso, as responsabilidades apuradas pela autoridade fiscal para demonstrar deficiências na escrituração contábil da notificada
não registro do movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço e da Lei nº 6.404/76 e os princípios fundamentais de contabilidade da oportunidade da competência que não foram alcançados pela decadência, são os seguintes. No mês de dezembro de 2001, contabilizando razão tal, gastos com obras concluídas, notas em novembro de 2001, materiais de consumo imediato no edifício Reno, tinta, solvente, sem registro de mão de obra direta ou indireta. E aqui ele trata, se vocês olharem, vários momentos, ó, dezembro de 2001, janeiro de 2002, janeiro de 2002 novamente, fevereiro de 2002, fevereiro de 2002, fevereiro de 2002, que ele contabiliza materiais de consumo imediato sem o registro da correspondente mão de obra. Então, basicamente, esses são os fatos. E aqui ele faz ela relaciona todos os fatos que estão lá no auto de infração e que ensejaram a aferição indireta. Todos aqui relacionados em relação a cada uma das obras. Os meses, as contas em que eles foram contabilizados, os materiais, quais foram os materiais, material elétrico, concreto usinado, argamassa, tinta, piso, sem registro da mão de obra correspondente. Então, tudo a alegação de que essas irregularidades não são suficientes para demonstrar deficiência na escrituração contábil da impugnante e, assim, autorizar o arbitramento carece de razão, já que as mesmas impossibilitam a aferição direta das bases de cálculo das contribuições sociais previdenciárias devidas. Destaque, considerando as irregularidades constantes na contabilidade da impugnante, não restou alternativa à autoridade lançadora a não ser efetuar o arbitramento das contribuições sociais previdenciárias devidas, com base no artigo 33, parágrafo 6º da Lei 8.212 de 91. E aqui está o dispositivo, o artigo 33, parágrafo 6º, que diz que no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra um movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apurados por aferição indireta as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus de prova em contrato. Perceba-se que o julgador trata do caráter excepcional da aferição indireta, do porquê de tal procedimento ter sido empregado no presente caso, das irregularidades verificadas serem suficientes para impossibilitar a aferição direta das bases de cálculos das contribuições devidas pelo recorrente, o que, por fim, parece nos negar a afirmação do recorrente no sentido de que haveria, no caso, desprezo por parte da autoridade fiscal pelo princípio da verdade material. Parece-me o que houve. Na realidade, é um descontentamento do recorrente com o entendimento manifestado pelo julgador ACO acerca dessas questões, o que não significa que ele não as tenha enfrentado. Assim, entendemos que não há nulidade afirmada pelo recorrente no acórdão recorrido, que, portanto, deve ser afastado. A alegação que, portanto, deve ser afastada. Posso prosseguir ou vocês querem votar? Pode seguir, por mim pode seguir. Decadência. O recorrente alega decadência de todos os valores relativos ao período anterior a novembro de 2002, inclusive nos termos do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, tendo em vista que foi notificado do lançamento aos 12 de 2007. Desse modo, alega que, como o período de execução do Blumenau Shopping foi de 1/7/2000 a 31/7/2002, todas as contribuições sociais sobre a remuneração da mão de obra na execução da obra foram atingidas pela decadência. Da mesma maneira, considerando que o período de execução da obra Edifício Camboriú Business Center foi de 21/11/95 a 31/1/2003,
são inexigíveis os valores relativos a competências anteriores a novembro de 2002. Os prazos extintivos do direito da fazenda pública de constituir o crédito tributário estão disciplinados no artigo 150, parágrafo 4º e 173.1 do CTE, cuja incidência, no caso concreto, depende do comportamento do sujeito passivo em relação ao cumprimento de obrigação tributária que lhe compete. E aqui eu transcrevo os dispositivos 150 e 173. Comungando os dois dispositivos, tem-se que a antecipação do pagamento do tributo pelo sujeito passivo incide a regra do parágrafo 4º do 150, no que diz respeito à contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário pela fazenda pública, exceto se constatada fraude, dolo ou simulação por parte do sujeito passivo, hipótese em que o prazo para a constituição do crédito tributário acontecerá a partir da ocorrência do fato gerador. Do primeiro dia útil, né? Por outro lado, não havendo antecipação do pagamento do tributo pelo sujeito passivo, ou sendo constatada fraude, dolo ou simulação, incide então a regra do artigo 173, inciso 1 do CTE. E o termo inicial para o prazo decadencial para o crédito tributário será o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Este é o entendimento firmado pelo STJ em sede de julgamento de recurso representativo de controvérsia no procedimento do artigo 543C do CPC de 73, que é o atual artigo 1076 do CPC de 2015, que deve ser reproduzido por este Conselho, conforme determina o artigo 62, parágrafo 2º do RICARF. E, nesse sentido, a farta de jurisprudência deste tribunal, que culminou na edição do enunciado de súmula número 99. Segundo o qual, para fins de aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, parágrafo 4 do CTE, para as contribuições previdenciárias, caracteriza para pagamento antecipado ou recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir à autuação, mesmo que não tenha sido incluída na base de cálculo deste recolhimento parcela relativa à rubrica especificamente exigida no auto de infração. Em suma, para a aplicação da regra do artigo 150, parágrafo 4 do CTE, deve ter havido antecipação do pagamento do tributo na competência do fato gerador, e não no período de apuração considerado. No presente caso, conforme consta da decisão que recorri da folha 185, cabe ressaltar que as contribuições relativas ao edifício The Sun Tower Residence, cujos fatos geradores ocorreram nas competências 2 de 2001 a 8 de 2002, as contribuições relativas ao edifício Camboriú Business Center, cujos fatos geradores ocorreram nas competências 2 de 2001 a 8 de 2002, e as contribuições relativas ao edifício Blumenau Shopping, cujos fatos geradores ocorreram na competência 3 de 2002, foram consideradas decadentes devido à existência de recolhimentos considerados pela autoridade lançadora nas citadas competências, conforme demonstrado nos áreas de folhas 28 a 34, 35 a 39 e 45 a 48, o que implicou na aplicação da regra contida no artigo 150, parágrafo 4 do CTE. Como efeito, deve ser efetuada a retificação do crédito inicialmente apurado, com a exclusão de créditos extintos pela decadência, conforme DADR, de folhas 153 e 154, e a planilha exposta no item 3, redutores de área, do presente voto. Em outros termos, todas as competências em que havia recolhimentos já foram devidamente consideradas pelo julgador de primeira instância, conforme aros de folhas 29 a 47, tendo sido excluídas da cobrança do tributo os valores excluídos da cobrança do tributo, os valores excluídos pela decadência, conforme regra do artigo 150, parágrafo 4 do CTE. Portanto, não tem razão o recorrente. O recorrente alega ainda decadência com relação à multa por descumprimento de obrigação acessória imposto objeto do auto de infração, número final 3257, processo administrativo de autos final 2007-49. Essa matéria será enfrentada oportunamente por ocasião da análise do recurso voluntário interposto naquele processo administrativo que é o próximo. O recorrente afirma que, no presente caso,
os fatos geradores apoiam-se em meros indícios, porque a autoridade lançadora não comprovou a ocorrência de fatos geradores das supostas irregularidades contábeis aprontadas, e que, para desconsiderar a contabilidade de uma empresa, não bastam apenas alegações ou presunções de que a escrita contábil não corresponderia à sua movimentação real, cabendo à fiscalização comprovar as suas irregularidades. Afirma que a existência de escrituração de despesas de materiais de consumo imediato sem o respectivo registro da mão de obra não autoriza a desconsideração da contabilidade, pois não é fato suficiente para presumir que fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias não foram contabilizados. Alega que isso pode se dar em razão de diversos motivos que não constituem infração, como, por exemplo, cita, somente para demonstrar que a premissa de que partiu a fiscalização é equivocada, as seguintes hipóteses. A. Garantia. É de saber comum que as empresas do ramo de construção civil são responsáveis pelas obras entregues. Além disso, no presente caso, deve ser ressaltado que a impugnante empresa modelo do seu ramo. Dessa forma, sempre... Só um minutinho, Rê. O Chico está com o microfone aberto, está dando retorno. Ah, pronto, desculpe. Obrigado, Rafael. Dessa forma, sempre que há qualquer problema de responsabilidade da empresa nas unidades entregue, a mesma efetua reparo em garantia. Quando isso ocorre, a impugnante arca com o material necessário ao reparo e a empresa contratada para efetuar a obra, empresa terceirizada, se responsabiliza pela mão de obra. Tal situação é completamente comum no ramo da impugnante, estando inclusive prevista em contrato, documento número 6. Além disso, neste ponto, cumpre frisar que, tendo em vista ser impugnante empresa de alto padrão, não raras vezes visando a satisfação completa dos seus clientes, concorda em arcar com despesas de materiais necessários para alterar algum ponto da obra que não agradou os seus proprietários, mesmo não se tratando de defeito coberto pela garantia, sendo que, nesses casos, o condomínio arca com a despesa de mão de obra. Estoque. A compra de material sem respectiva mão de obra também não configura qualquer infração às normas de contabilidade, porque, em vários casos, o material é comprado, mas não é utilizado no mesmo mês. É o que acontece, por exemplo, quando a empresa compra estoque para utilização futura, o que é bastante comum quando o produto que a empresa precisará está em promoção, por exemplo. Quando isto ocorre, naturalmente, algum tempo depois da compra, há o respectivo lançamento da mão de obra. Obra nova. O mesmo raciocínio aplicado acima, com ainda mais razão, é adotado quando se trata de obra nova, início de obra. É que a impugnante, assim como qualquer outra empresa de seu ramo, compra diversos materiais antes de iniciar a obra. Após receber a quantia de materiais que entende necessária para o início da obra, contrata a mão de obra. Neste ponto, aliás, seria ilógico querer que a empresa contratasse a mão de obra antes mesmo de receber o material para o início da construção ou reforma a ser efetuada. A ausência de prestação de serviços no mês. Além dos exemplos acima informados, observa-se que, diferentemente do que parece entender a fiscalização, não há qualquer determinação legal, por motivos óbvios, que obrigue a empresa a contabilizar, no mesmo mês da compra de materiais, a mão de obra utilizada. Até porque, como visto, existem diversos motivos que justificam a inexistência de mão de obra em determinados casos, ou a prestação de contas e cobrança posterior da mão de obra pelas contratadas. Em suma, a irregularidade no caso trata-se da escrituração de despesas de materiais de consumo imediato sem o respectivo registro de mão de obra. Embora o recorrente insista que o fato gerador de tais irregularidades não ficou comprovado no presente caso, entendemos que não tem razão. Com efeito,
ao tratarmos linhas acima da nulidade do acórdão recorrido, transcrevemos o item 4 daquela decisão, que cuida do arbitramento. Neste ponto, o acórdão recorrido relaciona todas as irregularidades apuradas pela autoridade fiscal que demonstram as deficiências na escrituração contábil do recorrente. Desse modo, independentemente das razões que as ensejaram, fato é que as irregularidades existem e foram sobejanamente demonstradas. A respeito delas, o recorrente as justifica ao argumento de que decorrem de 3 situações, quais sejam obras concluídas, garantia, obras em fase de conclusão, mão de obra já paga e pagamentos após o encerramento da etapa para a qual foram contratadas. Com relação ao item A, esclarece que utilizava mão de obra terceirizada em seus empreendimentos, com quem celebrava contratos que previam a garantia dos serviços prestados, de modo que, nos casos de necessidade de reparos na obra, o material utilizado seria pago pela recorrente e a mão de obra ficaria a cargo da empreiteira que realizou o serviço anteriormente, mesmo quando o reparo ocorresse após o término da obra, garantia. Assim, afirma que o contrato anexado à folha 149 demonstra que o recorrente utilizava a mão de obra terceirizada e que as empresas contratadas davam garantia dos serviços prestados. Com relação ao item B, afirma que os valores pagos à empresa terceirizada eram contratadas por etapa da obra, mas os pagamentos eram realizados por mês, ou seja, dividia-se o valor total da etapa pelo prazo previsto para a sua conclusão. Entretanto, por razões adversas, a conclusão de algumas fases das obras relacionadas atrasavam, principalmente no que se refere aos acabamentos, mas a recorrente terminou de pagar as parcelas de algumas etapas antes mesmo de elas serem concluídas. Ou seja, a empresa contratada extrapolou o prazo para a conclusão da obra, mas os pagamentos da obra foram feitos pela recorrente conforme o cronograma. Por este motivo, em alguns meses, geralmente no final da obra, realmente não havia contabilização de pagamentos de mão de obra, pois não havia nenhum pagamento, tendo em vista que a empresa contratada estava finalizando etapas da obra que já haviam sido pagas. Finalmente, com relação ao item C, afirma que se trata de pagamento de mão de obra após o término do serviço ou etapa para a qual a empreiteira foi contratada. Conclui assim que, ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido, não houve nenhuma irregularidade na escrituração contábil da recorrente, que recolheu todos os tributos devidos. Pois bem, como já acima demonstrado, a existência de irregularidades na escrituração contábil da recorrente, quais sejam a escrituração de despesas de materiais de consumo imediato sem respectivo registro de mão de obra, é um dado da realidade que não há como ser ignorado e compromete a confiabilidade dos dados constantes dos respectivos documentos. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a aferição direta, embora procedimento de caráter excepcional, é medida legítima ante a existência de irregularidades na documentação apresentada pelo contribuinte, mas não impede que ele faça provas aptas a infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo de lançamento. Nesse sentido, eu cito aqui o precedente e eu vou ler só a parte que eu destaquei em amarelo. A apuração indireta do tributo, previsto no artigo 33, parágrafo 6º da Lei 8.2/1991, de 91, guarda simetria com a previsão do lançamento por arbitramento do artigo 148 do CTN, bem como de outros normativos existentes no campo tributário, e representa a forma de constituição do crédito tributário, revestindo-se de excepcionalidade a ser aplicada quando verificada absoluta ausência ou imprescindibilidade ou imprestabilidade da documentação contábil e fiscal da empresa, constituindo irregularidade insanável. A aferição indireta perpetrada pela autoridade tributária não obsta o direito do contribuinte de, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ilidir a presunção de legitimidade dos atos fiscais da Constituição por arbitramento, pois somente a irregularidade insanável, entendido como aquela que inviabiliza no todo a apuração do tributo, justifica a constituição do crédito nesta modalidade.
o artigo 33, parágrafo 6º da Lei 8.292 de 91, bem como o 148 do CPN, representam a concretização normativa do princípio da verdade real em matéria tributária, dando aso para que a empresa contribuinte, rendendo homenagem ao citado princípio, possa contestar o lançamento tributário na via administrativa ou judiciária. Inúmeros são os precedentes do STJ nesse mesmo sentido, dentre os quais citamos apenas ilustrativamente os seguintes. Aqui estão os vários precedentes do STJ nesse sentido. Nesse sentido, como bem pontuou a decisão recorrida, o recorrente não apresentou nenhuma prova de que os serviços de construção envolvendo as obras objeto de questionamento nos presentes autos foram objeto de contrato com empresa terceirizada com qualquer tipo de garantia pelos serviços prestados, ou que tais obras já tivessem sido concluídas nas competências em que ocorreram os vários lançamentos contábeis de materiais de consumo imediato questionados. O contrato de folha 149, de fato, é extremamente genérico e não indica quais obras são por ele abrangidas. A esse respeito, o recorrente alega em seu recurso que os contratos apresentados indicam claramente a garantia existente, considerando que as contratadas prestavam serviços para várias obras, não se há de exigir uma cláusula específica para cada obra. Não há necessidade fática nem jurídica disso. Anote que o que há nos autos não são os contratos, mas um único contrato anexado à folha 149, cuja cláusula primeira dispõe expressamente o seguinte: a contratada prestará os serviços segundo as especificações a serem definidas em contratos específicos, cujas cláusulas as partes se obrigam a cumprir fielmente. Portanto, diferentemente do que alega o recorrente, é o próprio contrato, por ele mesmo anexado, que exige em sua cláusula primeira não apenas cláusulas específicas, mas contratos específicos, mesmo porque o contrato de folha 149 se resume a duas únicas cláusulas, quais sejam a primeira, acima transcrita, e a segunda, abaixo reproduzida, e nada mais. E as cláusulas seguintes são essas duas aqui, que diz que a contratada compromete-se a reparar os defeitos que forem constatados nas obras, mesmo após sua conclusão, que seria a cláusula de garantia. O parágrafo único, para fins desse ajuste, consideram-se defeitos o que se consideram os defeitos, e parágrafo segundo, a responsabilidade da contratada perdurar enquanto houver responsabilidade. Mas, por outro lado, a cláusula primeira exige que seja celebrado um contrato específico. Portanto, é evidente que cada obra demanda uma contratação específica, de modo que o contrato anexado aos autos realmente não se presta a fazer a prova que pretende o recorrente. O recorrente também não fez prova de que a mão de obra utilizada para a execução das obras questionadas foi contratada com estipulação de que os pagamentos seriam mensais, sem prévia medição dos serviços prestados, nem que haveria possibilidade de cobrança dos serviços somente após o encerramento das etapas de construção, com a apresentação da conta. Aliás, hipótese absolutamente diversas incongruências, mas que o recorrente não comprova. Ou seja, embora demonstradas irregularidades em sua escrita contábil, durante todo o procedimento administrativo e fiscal, o recorrente se limitou a contrapor o procedimento de lançamento por aferição direta, mas não fez prova hábil de nenhum dos fatos alegados para elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo de lançamento, embora pudesse fazê-lo ainda em sede de recurso voluntário, anexando aos autos cópia dos contratos específicos das obras questionadas, por exemplo, e comprovassem os seus argumentos de defesa. Desse modo, em consonância com o entendimento pacífico do STJ a respeito do tema, entendemos que não tem razão o recorrente em sua resignação. Quanto ao mais, considerando que o recorrente reproduz em seu recurso voluntário os argumentos apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida,
nos termos do artigo 57, parágrafo 3º do RICAR, adota os fundamentos da decisão de primeira instância abaixo reproduzidos para que venha integrar o presente voto como razões de decidir. E aqui ele vai tratar do SAT e das contribuições a terceiros, que são assuntos já bastante conhecidos, recorrentes, que eu acho que não é necessário fazer leitura. O que vocês acham? Por mim não precisa, Renata, só se alguém quiser. Eu não faço questão, não, já conheço. Acho que o mais importante mesmo era, de fato, a questão da... aliás, um ponto que eu quero falar, esse voto da DRJ, esse acórdão, né, foi um voto vencedor, tá? Não foi uma decisão unânime, tá? Teve um julgador da DRJ que entendeu que a aferição indireta aqui, que as irregularidades não seria o caso de aferição indireta, porque eu acho que ele entendeu, ele concordou com a alegação do contribuinte que o fato de ele não ter, que seria diferente, por exemplo, que se ele tivesse feito a aquisição dos materiais e não tivesse registrado a mão de obra durante toda a obra. Mas como houve registro de mão de obra ao longo da obra, que essa irregularidade não seria suficiente para justificar a aferição indireta. Foi o que entendeu o julgador da DRJ. E isso vai ficar, ele vai ressaltar mais ainda no próximo voto, ele faz uma declaração de voto nesse sentido. Mas, inclusive porque lá se trata de uma obrigação acessória. Aqui a gente está julgando o processo principal, ele entende da mesma forma, e lá é porque se trata da obrigação acessória. E, na verdade, por essas razões todas que eu falei aqui, eu discordo. Eu acho que aqui, e principalmente por conta do julgado do STJ, que eu colacionei aqui, sequer há notícia de que o contribuinte tenha suscitado esses argumentos ao longo da fiscalização. Então, esses argumentos, eles só vieram à tona na impugnação. Então, se eles, de fato, eram argumentos de defesa, ele podia ter, não só como argumentos, mas como elementos de prova, ele já podia ter apresentado isso na fiscalização. Se não fez, ele podia ter trazido na impugnação. E se não fez, podia ter trazido no recurso voluntário. E, assim, as irregularidades estão lá, existem. Então, para mim, eu entendo que sim, que está suficientemente comprovado. E é isso, mas eu acho que eu quis dizer para vocês, porque teve um voto vencido de um julgador da DRJ. Já concluiu, Renata? Sim, eu estou ligando provavelmente ao recurso. Então tá, eu achei que você fosse fazer mais algum comentário no final. Só que expor porque, assim, não sei se eles estão olhando o processo ou não, então é transparência, né? Tá certo. Colegas, em relação ao item 50 da pauta, do contribuinte Procave Incorporações Imobiliárias Limitada, a conselheira relatora está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao processo ou em relação ao voto? Não? Alguém diverge do voto da relatora? Ninguém diverge? Também não. Então... O Gregório está congelado a imagem. Estou congelado? Está me ouvindo? Tá. Estamos ouvindo. Mas eu acompanho a relatora. Ok. Então, colegas, em relação ao item 50 da pauta, do contribuinte Procave Incorporações Imobiliárias Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Renata, o próximo item é do mesmo contribuinte? E é a mesma coisa. A única
A questão é que ele é de obrigações acessórias, mas é exatamente a mesma coisa, porque o que ele está defendendo... Tanto que ele tentou trazer para cá a defesa da obrigação acessória, eu disse que não, eu analisaria ali. Mas é a mesma coisa, o fundamento é exatamente o mesmo, ele defende pelas mesmas razões. Tá, eu abri o processo aqui, o voto, né? Estou dando uma olhada. De fato, as mesmas razões, né? A mesma argumentação. E você nega provimento também nesse outro. Também, né? Exatamente. Da mesma maneira, pelos mesmos fundamentos e exatamente da mesma maneira. Ok. Colegas, em relação ao item 51 da pauta, também da contribuinte Procave Incorporações Imobiliárias Limitada, a conselheira relatora está encaminhando por negar provimento também. Alguém gostaria de comentar esse outro processo? Também não. Alguém diverge do voto da relatora? Também não. Então, em relação ao item 51 da pauta, ficará assim: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora, vamos... nós temos 12:30, praticamente. Acho que dá para fazer aquele seu, né, Rafael? Antes do almoço, né? Aquele seu processo que era de... viu, Renata? Nesses 2 processos seus, aí você coloca que a data de hoje, tá? Tá certo. Ele foi iniciado ontem, o julgamento, né? Não. Não chegamos a julgar. Nem deu tempo. Ele está sendo julgado integralmente hoje, né? Então tá. Julgamento realizado na sessão de 5 de agosto de 20 no período. Tá, vai constar na ata o seguinte, que tanto o 50 quanto o 51 vai constar o seguinte: julgamento realizado na sessão de 5/8/2020 no período da manhã. Tá? Vai constar isso para os itens 50 e 51. O meu é o 61. Tá. Agora, colegas, vamos passar para o item 61 do Rafael. Nós até começamos a querer julgar, mas não iniciamos propriamente o julgamento. Então vamos iniciar agora o julgamento, né? A gente quis começar, mas daí não deu tempo. Vamos fazer agora, iniciar agora o julgamento. Colegas, item 61 da pauta era um item da pauta do dia 4 de agosto, do período da tarde do dia 4, e nós vamos fazer no período da manhã do dia 5. Vamos fazer agora. É o item 61 da pauta do contribuinte Pedro de Freitas Barros Júnior. Rafael, pode então fazer a leitura do relatório e na sequência passar para o voto. Iniciou-se em junho de 2007 com o termo de intimação fiscal, o número está ali lançado, as folhas 11, referente ao ano calendário de 2005, para o contribuinte recorrente apresentar os documentos aqui lançados da intimação, né? Intimado em 13/6/2007, a R de folha 12, o contribuinte apresentou laudo de avaliação, folhas 14 a 43, com a respectiva RT paga, folhas 44. Ato contínuo foi lavrado o auto de infração, de folhas 3 a 6, contra o contribuinte que, intimado, apresentou a impugnação, folhas 51 a 52, e documento 53 a 64. A primeira turma da DRJ em Brasília, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, conforme emenda do acórdão abaixo. O acórdão está folha 7983. Intimado em 26/4/2010, a R de folha 91, o contribuinte interpôs recurso voluntário e documentos e protestou pela reforma de decisão. O recurso voluntário de folhas 96 a 108 é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade. Os documentos apresentados por recurso são de folhas 110 a 113, e eu tenho por conhecer deles e receber os documentos. Bom, vamos lá, o que aconteceu? Quando da declaração de ITR do exercício 2005, ele preencheu como área de benfeitoria 780 hectares,
ao invés de ser área de pastagem. E, na verdade, a área de benfeitorias é de 2,6 hectares. Tá? Ele tentou retificar as folhas 59 e 62, ele apresentou, só que foi negado a retificadora por causa do início da ação fiscal. Ele prova o erro de preenchimento da DITR com laudo apresentado às folhas 14 a 44, tá? Para suprir a dúvida. Todavia, quando o julgamento da DRJ, mesmo entendeu que seria necessária a apresentação dos comprovantes de vacinação do gado referente a 2004, com um grau de ocupação de 0,7 de animal por hectare. Razão pela ausência desse documento, manteve o lançamento. Agora, com o recurso voluntário, o recorrente apresentou o cadastro do produtor rural, controle de trânsito GTA, lançamento de vacinação e ficha de informações complementares, folha 110 a 113, no qual consta para o ano de 2004, ou seja, exercício anterior ao exercício aqui em análise, o equivalente de 458 a 520 doses de vacina. No mês passado, na sessão, explicando essa questão, quando você tem número de cabeças de gado, você tem isso cadastrado no Ministério da Agricultura e Pecuária. E você é autorizado a comprar um percentual de dose a mais, porque durante o processo de vacinação você pode perder o aplique no animal por causa de alguma reação do animal, então você não contar, tem 500 cabeças e 500 doses. Quer dizer, se você perde uma dose ou quebra um vidro ou qualquer outra situação, você não deixa o animal sem vacina, certo? Nesse sentido, aplicando-se a média prevista no acordo da DRJ, tem-se que foi provada a existência do gado correspondente à área de 780 hectares de passagem. Se fizer, os valores vão dar próximo a esse 0,7 cabeça hectare. Tá? Neste caso, uma vez provado o erro por laudo técnico e documentação hábil, destaca o acordo abaixo deste conselho. E aqui eu trouxe uma emenda de um que admite o dar provimento para refazer o cálculo de ITR com a área utilizada rural, e aqui ele especifica a medida. Desse modo, diante de todo exposto, entendo suficientemente comprovada a existência da área de pastagem de 780 hectares e a área de benfeitoria de 2,6 hectares do imóvel, devendo ser refeito o cálculo do ITR. Faço exposto, vamos dar provimento ao recurso voluntário para refazer o cálculo de ITR com a área de pastagem de 780 hectares e a área de benfeitorias de 2,6 hectares. É como eu voto, presidente. Ok, Rafael. Rafael. Manda. Em relação à área de benfeitorias aí de 2,6, a fiscalização já reconheceu, né, essa área? Pelo menos no demonstrativo de apuração do imposto devido. Está lá, 2,6, porque o contribuinte declarou 800 como área de benfeitorias e ela reconheceu 2,6. E a reconheceu 2,6. Aí o contribuinte fala justamente que essa diferença aí, na verdade, seria até maior, né? Mas que essa diferença aí seria a área de pastagem. Aí ele defende 780. Então, a rigor, esse valor de 2,6 aí, eu não vi o recurso do contribuinte, mas se ele pediu, ele não tem interesse, né? Vou chegar lá no recurso agora. Deixa eu ver o pedido dele. Peraí, deixa eu confirmar o pedido dele. Só dizer que página que está o recurso. Peraí. Na verdade, o que ele pede é que na correção seja retificada o grau de utilização de 4,7% para 0,15%. Começa na página 97. Aí, mas aí é automático, né? O grau de utilização é automático. Exatamente. Você reconhecendo a área de benfeitoria. A partir do momento que a gente prova a área de pastagem, o grau de utilização muda, né? É a consequência do cálculo, né?
ele já reconheceu 2,6, você não tem que reconhecer de novo, né, Rafa? Tá, tudo bem. É. As benfeitorias foram reconhecidas pela fiscalização, ela só glosou as 2 e ela só admitiu essas 2,6. Isso. Agora, a pastagem aí está entrando naquele campo lá que a gente tem discutido muito, né? A pastagem não está na autuação, né? Na verdade, não é aquele caso. Aqui eu acho que é um pouco diferente, porque o contribuinte declarou uma área de benfeitorias de 800. Aí ele foi intimado a comprovar essa área. Aí na intimação ele falou, na verdade eu declarei errado. Boa parte disso daqui, quase a totalidade, 780 hectares, na verdade é pastagem. Então ele já informou isso lá. Não é a fiscalização se debruçar sobre uma área, comprove aqui a área de pastagem. E aí na impugnação ele vinha trazer, mesmo assim eu acho que deveria conhecer, né? Ele trazer, também tem uma área de produtos vegetais aqui que eu não informei lá e eu estou pedindo para ser reconhecida aqui no processo administrativo. Não é esse caso. Na fiscalização ele falou, essa área de benfeitorias aqui está errada. Não é toda ela que é benfeitoria, na verdade, boa parte dela é pastagem. Agora na maioria, vou dizer a maioria, mas muitos casos que a gente discute naquelas situações, a retificação às vezes é essa mesmo. Ele alega, não, isso não é essa área, é essa aqui. Mas nos casos que a gente analisou, pelo menos na sessão passada, era assim, um contribuinte intimado para comprovar a existência da área de pastagem, por exemplo, e aí ele aproveita que está nesse momento de fiscalização e fala, também tem uma área de produtos vegetais aqui, que apesar de eu não ter declarado lá, eu quero que seja reconhecido agora. Isso acontece também. Na verdade, aqui ele está tentando fazer a retificadora para corrigir a área de pastagem tão somente. E aí a DRJ não acatou porque ele não trouxe comprovação de vacinação, que são os documentos que ele apresenta no recurso. Eu concordo, perdão, Francisco, eu concordo com a rede, tirar essa parte da área de benfeitorias, até porque não teria nem por que ser citado. Oi, Francisco. Não, e assim, naquela linha que a gente estava, se bem que tem um voto aí em vista, né, não sabe como é que vai ficar, se a DRJ analisou, como a gente está julgando a decisão da DRJ, de certa forma, eu não sei, mas a gente talvez entra naquele nevoeiro ali que a gente precisa definir essa posição, né, se avança ou não avança nessa análise, né? Viu, Francisco? A DRJ diz assim, porém, na hipótese levantada, o lançamento regularmente intimado somente poderá ser alterado nos termos do artigo 145, inciso 1 do CTN, em caso de evidente erro de fato, devidamente comprovado através de provas documentais hábeis e idôneas previstas na norma de execução COFINS número 3 de 2006, de 29 de maio de 2006, aplicada ao ITR 2005, o que, no meu entendimento, não ocorreu, considerando-se a exigência de outros documentos para a comprovação da pretendida área servida de pastagem, né, de 780 hectares. Ou seja, a DRJ reconhece a possibilidade de retificação por erro de fato no preenchimento, ela reconhece, e ela só não está acatando porque o contribuinte não teria comprovado lá para a DRJ, em primeira instância, que realmente essa área teria sido usada para pastagem, né? E segundo o Rafael, foi trazido agora... Seria uma reclassificação, né? De fato, que já está no processo, né? Então, nesse caso aqui, parece que E aí o contribuinte trouxe com recurso, Rafael, comprovação da vacinação, né? E o que ele trouxe para comprovar a vacina? Lembra naquele outro caso lá que tinha um documento do Instituto Mineiro lá de... Não, isso não veio. Ele trouxe o que, assim, para comprovar? Ele trouxe aqui o cadastro de produtor rural, né? Pega a página 110, que a gente tinha o processo aberto. Ele trouxe
o cadastro de produtor rural, que é a Agência Estadual de Defesa Agropecuária, onde consta que o que consta na propriedade, de macho, fêmea, ou corte de animal. Trouxe o controle de trânsito de GTA, de animal, e os dados de venda e os dados da nota de compra de vacinação, dose animal. Rafael, um outro ponto aqui. E o VTN? Não foi questionado. Não foi? Não foi impugnado, não foi questionado e não foi nada. No recurso, eu acho que ele questiona o VTN, viu? O arbitramento do VTN pela fiscalização. Não sei na impugnação como é que está. Onde você acha isso? Ele traz até jurisprudência do terceiro Conselho de Contribuintes, fala lá do técnico de avaliação do imóvel. Ele fala que no processo administrativo fiscal não podem ser admitidas surpresas e nem alegações de conveniência, uma vez requerida a apresentação dos laudos com o meio de provar a existência das áreas de pastagem e valor do VTN, e não atendida pelo contribuinte, este será apinado com arbitramento. Por outro turno, se os referidos documentos chegam ao processo, ele apresentou laudo de avaliação do VTN, de avaliação do imóvel? Deixa eu pegar, peraí, Gregório. Ele fala que se os documentos foram apresentados, não se pode aceitar que sejam rejeitados sob a alegação de que não foram suficientes para convencer o douto julgador. Os laudos, diga-se de passagem, se encontram devidamente revestidos de todas as exigências feitas pela autoridade fiscal. Eu acho que quando eu fiz, eu entendi que não tivesse impugnado o VTN, até porque não saiu na ementa do acordo da DRJ. Entendeu? Então eu entendi que ele não enfrentou o VTN, embora apresentou o laudo. Entendeu? Foi esse meu ponto de vista.
Até porque no pedido dele ele não pede, ele pede somente que seja retificada o grau de utilização. Tá ruim essa letra aqui desse. A impugnação dele é bem simples, né? São 2 folhas. E ele só vai na questão do erro de fato dele. Do erro de fato, da questão do tamanho da área de benfeitorias, da área de pastagem. E não fala uma palavra que pretende. Com relação à área de pastagem, tem esse documento que é o Cadastro do Produtor Rural. Esse documento é um formulário, né, padrão ali da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia, tá? É um documento de um órgão estadual, preenchido pelo próprio contribuinte ou pela pessoa que fez a vacina, que aplicou a vacina, né, que foi esse tal de Clementino Paixão. Porém, no documento tem 2 carimbos de uma pessoa que parece ser gerente. Tá difícil de ler o carimbo, mas eu consigo identificar que é um gerente dessa agência, né? É um gerente local, né? É um engenheiro agrônomo, Lauro AP 9, não sei, não dá para ver direito, mas é o gerente dessa agência aí, né? Então, a impressão, e fala que confere com o cadastro, estado conforme original, Noves, né? O sobrenome dele é Noves. Tá, parece que dá para aqueles documentos assim que a gente fica bem. Mas esse eu tenho uma forte verossimilhança, né? Que o documento aqui, e atesta aqui 600 doses, 400 doses de vacina, que é uma... Você que entende de fazenda, Rafael, essa quantidade de vacinas aí é compatível com essa área de pastagem? Sim, você divide pela área, vai dar quase 0,07, vai dar aproximado disso. É compatível com a área, Compatível. Na média que ele usou, sim, é compatível. Agora ele não coloca data nesse documento, né? Isso é importante, não olhei, vamos ver. Porque o fato gerador é primeiro. Não, mas no preenchimento tem na primeira coluna as datas, 2003. Tem as datas lá de 3 anos, 2003, 2004, 2005. Isso. Dá para conferir. Na primeira coluna, onde traz o nome do revendedor, número de nota, a folha 112, Chico. E o ano aqui... E o ano aqui... Se pegar a 111, 112, vem o ano, vem o cadastro, o número da GTA, vem tudo. Agora, a impugnação está em que página aí, digital? 5? O ano é 2005. Marcelo, a impugnação está folha 51 e 52. Valeu. Fica tão lento o arquivo dentro da pasta T, fica difícil até chegar na página. Na verdade, eu procuro salvar para fora. De trabalho, é isso que eu tô fazendo. Senão, fica difícil. Quer que eu leia a impugnação? Tá curta aqui. Você já achou, Marcelo? Achei. Então, na verdade, eu estou alterando só o dispositivo meu aqui, pegando o gancho que a Rê chamou a atenção, dando provimento para retificar, refazer o cálculo de TR com área de passagem de 780 hectares, isso só. Rafael, uma questão de ordem. Deixa eu ver, então, se eu entendi tudo. Bem, ele declara a área de benfeitorias com erro, na verdade ele era a área de pastagem, então ele está restabelecendo a área de pastagem, corrigindo um erro na declaração.
Uma dúvida, ele está extrapolando a área declarada originalmente? Não, né? Não. Tá. Não, tá bem. E o valor da terra nua arbitrada pela autoridade fiscal, ele não foi cotejado pelo contribuinte em sede de impugnação, porque foi um valor de terra nua arbitrado pelo próprio documento do contribuinte, pelo próprio laudo trazido pelo contribuinte, não é isso? Não, ele não comenta nada, na verdade, na impugnação. Não, eu falo o lançamento. Não, o lançamento foi arbitrado. Não, mas não foi arbitrado por aptidão agrícola, né? Foi arbitrado pela própria informação do contribuinte, correto? Não. Que ele fala aqui, ó, na folha de lançamento, na folha 6, ele fala, no documento de informação, o valor da terra nua foi alterado, tendo como base valores informados pelo contribuinte no atendimento à intimação. Não foi isso, não. É isso mesmo. Então não tem aptidão, mas foi informado do contribuinte, né? E ele não fala nada também mais da terra nua, acabou a terra nua. É incontroverso, correto? Ele não enfrentou a matéria na impugnação, não. E aí ele enfrenta no recurso. Na verdade, no recurso ele junta as decisões que o Gregório está falando. Ele juntou e pediu que fosse levado em consideração o laudo, tudo isso. Mas ele não ataca, não atacou, né? Tá bom. Tá. Já tô pronto para votar, presidente. Já entendi todos os casos. Mas se ele não enfrentou na impugnação, tem preclusão, né? Não pode trazer no recurso. E no acordo, no recurso dele, eu entendi que ele não enfrentou essa questão, não contesta o VTN, entendeu? Fica na questão da busca da verdade material para corrigir a declaração dele no erro da área de pastagem, não somente isso. Tá. E você está dando provimento... Perdão, Dani. Consequentemente, se ele corrigir, retificar a declaração dele de ITR para 780 hectares de área de pastagem, vai mudar o grau de utilização da área. É consequente isso. E pronto. Então, no entanto, minha decisão é dar provimento ao recurso voluntário para refazer o cálculo do ITR com a área de pastagem de 780 hectares. O que foi preenchido, foi preenchido. É somente essa retificadora da área de pastagem. Perfeito. Eu só estou reconhecendo a área de pastagem, entendeu? Perfeito. Foi uma matéria enfrentada, do meu ponto de vista. Perfeito. Colegas, alguém quer fazer mais algum comentário? Acho que já podemos... Então, o conselheiro relator está dando parcial... Nós estamos tratando aqui do item 61 da pauta. Item 61 da pauta, do contribuinte Pedro de Freitas Barros Júnior, item 61. O conselheiro relator está encaminhando por dar provimento parcial ao recurso voluntário para que seja refeito o cálculo do ITR. Eu acho que é total dele. Porque ele recorre para retificar a área de pastagem. Só isso que ele pede? Na verdade, ele pede para ser alterado, com a retificadora da área de pastagem, ser alterado o grau de utilização da área. Mas isso é consequente da própria retificadora. Tá, ele só pede, então, que seja considerado os 780 hectares de pastagem. É só isso que ele pede, né? Isso. Então, tá. Então o dispositivo meu fica, deste modo... Voto por dar provimento ao recurso voluntário para refazer o cálculo do ITR com a área de pastagem de 780 hectares. Ok. Colegas, alguém diverge desse voto do relator? Ninguém diverge? Eu não vou divergir também. Tem aquele documento da agência estadual lá da Bahia de vacinação. Tem 2 carimbos ali de aparentemente um servidor da agência. Então eu vou entender, e tem inclusive ali aquisição de vacinas de gado para o ano de 2005, que é o ano do exercício aqui. Então eu acho que... Parece até que ele discrimina as quantidades ali dos bovinos ali, de acordo com a idade, faixa etária. Ele tem que discriminar por causa de tipo de vacina, às vezes. Tem certa idade animal... Até para saber a quantidade dos bovinos que ele tinha, pelo menos por aquele documento. É isso, né? Que até 9 meses você dá brucelose, você aplica a vacina de brucelose, depois você faz período de vacinação em raiva e aftose você tem que fazer. Então é mais esse controle.
Tem que constar que esse processo estava com data de ontem para julgamento e está sendo julgado hoje, tá? Isso. Embora eu vou lançar como data ali o dia 5 de agosto, mas você consta, né? Tá. Ficou assim, então, a decisão, colegas. Daí a gente vai almoçar. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para refazer, acho que para que seja refeito o cálculo do ITR, considerando-se a existência da área de pastagem de 780 hectares. Pode ser assim, Rafael? Da área de passagem em dar provimento para que seja refeito o cálculo do ITR, considerando-se a existência da área de pastagem de 780 hectares. Então tá, ele não pede mais nada, né? Não fala mais nada, né? Senão a unidade jurídica fica em dúvida. Deu provimento, mas é só isso e tal. Então tá bom. Então tá, colegas, agora é 1h, né? 13 horas, no meu relógio é 13h02, não sei no de vocês aí. Retomamos então daqui 1h, pode ser? Então, bom almoço para vocês, até daqui a pouco então. Rafael e Francisco podem encerrar a gravação.